Portanto, 30 de maio de 2013, em Azeitão, onde tenho o prazer de vir filmar a Lara Roseiro, que o João Paramês, em boa hora, me indicou para este meu trabalho de filme para a Cinemateca Portuguesa. Ao fundo, a casa onde a Lara vive. Paula. Portanto, o trabalho que eu estou a desenvolver agora tem a ver com esta peculiaridade da delicadeza da tradição feminina, das habilidades femininas, ancestrais, não é? Do bordado, da delicadeza, da quietude, da perseverança, do silêncio, o que é que leva estados de alma da mulher, não é? Ao bordar, ao fazer renda. E, portanto, interessa-me agora explorar esse mundo dessa tenacidade da mulher a bordar, o que é que foi compartilhado por elas, os estados de alma, o silêncio. E, portanto, eu aqui, apropriei-me de, portanto, tecidos que já existiam, de rendas, e o que é que eu estou a fazer? Estou a abordar palavras que identificam e que foram, de certa forma, palavras que estigmatizaram ou estereotiparam a mulher com o bordado. Por exemplo, aqui eu tenho escrito docilidade, elegância, inocência, piedade, tudo, portanto, o estereótipo, o estigma que a mulher carrega com estes, portanto, com estes bordados. E, portanto, estou a fazer vários de mulheres anónimas, por assim dizer, ou de hierarquia mãe, avó, destes panos, do decorativismo. Também me interessa o decorativismo em si, não no sentido pejorativo, porque o decorativismo ou a decoração tem essa tendência. Sim, compreendo. Da cor, quando se exagera, já é decorativismo. Não é nesse sentido. Portanto, a Lara é artista plástica a tempo inteiro. Sim, sou. E, portanto, isto é o trabalho que eu estou a desenvolver agora, porque estou a desenvolver uma dissertação de mestrado sobre este contexto. E, portanto, depois, estes panos são para fazer como se fosse estas caixas de memória, que também tem muito a ver com a tal hierarquia que eu estava a dizer. Eu tenho memórias, narrativas pessoais. Isto é um trabalho um pouco também autobiográfico, em que a minha avó era modista, a minha avó materna. Sim, sim. E eu tenho peças que identificam os dedais, as linhas, esta delicadeza, e, portanto, isto vai ser como se fosse caixinhas de memórias. Exatamente. Narrativas pessoais. Que contam uma história. Exatamente. É muito íntimo este trabalho. E, portanto, esse trabalho também dá uma continuidade que me leva à infância, e também vou desenvolver essa parte que me leva à infância. Por exemplo, as bonecas, o que está associado e aquilo que nos incutem quando somos novas, enquanto mulheres. Portanto, a vaidade é o que nos incutem, não é uma coisa inata. As especificidades próprias. Exatamente. A casa, o meu trabalho desenvolve-se muito, o conceito principal é a casa, e tudo o que está à volta e que está associado é o que vou desenvolvendo. Portanto, o mundo é a casa, efetivamente. É o mundo interior da casa, de facto é. E, portanto, aqui estes aventais, eu andei a fazer um estudo sobre as mulheres do nosso país, de Portugal,
e encontrei coisas fabulosas, cantigas, populares. Encontrei também frases que invocam muito esse mundo. É muito interessante. Que está... E no fundo são histórias e memórias que não se perdem. Exatamente. Que a Lara agarra plasticamente. Materializo todos esses sentimentos. Sim, exatamente. Cadeira de realizador, tornada em instalação pela Lara Roseiro. Exatamente. Esta é a noiva. Tem aqui um véu que agora está aqui. Rendas, porque isto é tudo feito de rendas. Restos de vestidos de noiva que a minha avó fazia também. E da minha mãe. Isto é tudo pequenas memórias que guardo. E no fundo a sua avó está sempre presente. Sim, exatamente. Deixou-me esse bem que tem sido bem transmitido e agarrado. Exatamente, espero que sim. Só tenho Parabéns, pena Lara. Não consegui desenvolver mais certas técnicas que estou muito limitada. Prezada Lara Roseiro, hoje dia 30 de maio de 2013, eu tenho o prazer de estar no seu ateliê na Rua Professor Armando Cirilho Soares 10A, em Azeitão, para esta reportagem fílmica que se destina ao acervo da Cinemateca Portuguesa, ao ANIME, que é o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, para a memória futura. E quero deixar os meus agradecimentos ao seu amigo, o João Paramês, por me revelar. Lara Roseiro nasceu em Coimbra em 1980, licenciada em pintura pela Escola Universitária de Artes de Coimbra em 2003. Frequenta o mestrado em pintura pela ESBAL. Lara, quer evocar alguns professores que a tivessem, enfim, marcado? Há bocado falou-me em 2. Portanto, aqui no mestrado... No mestrado, sim. Sim, no mestrado, sem dúvida, a minha orientadora, Isabel Sabino, Manuel Botelho, também, de facto, foi importante na pintura. Que eu entrevistei. Sim. Mais na arte da arte pública, o José Quaresma, também foi bastante importante, visto que também já trabalhei com ele em 2 projetos de arte pública em Lisboa, que neste momento estão no Museu Arqueológico do Carmo a decorrer um evento. Também foi importante na licenciatura em Coimbra, o professor João Dias, sim. O João Dias. Sim, foi importante. A Lara conheceu o João Paramês em Coimbra. Exatamente, na licenciatura. Fomos colegas, 3º, 4º e 5º ano, e aí fomentou-se uma amizade bastante forte que perdura até hoje. E ele tem grande estima por si, porque ele indicou-me logo a Lara Roseiro. Eu agradeço imenso, eu também tenho uma grande estima por ele. Ele é muito simpático e é um belíssimo artista também. Exatamente, gosto muito do João, sim. A Lara tem recebido vários prémios e distinções. Quer realçar alguns, Lara Roseiro? Eu acho que todos são importantes. É bom, de vez em quando, o nosso trabalho ser reconhecido, não é? Sim. É muito bom. E, portanto, já ganhei um 2º prémio em Penafiel, uma Bienal. No Haver Jovem Criador já ganhei um 3º, uma menção rosa. Alguns, sim. Mas, de facto, são todos importantes. Já fez várias exposições individuais, nomeadamente 2004 no Museu Serpa Pinto em Sinfãs, 2009 Galeria Municipal de Águeda, 2011 Galeria Paulo Pura em Lisboa, bem como em 2012, 2013 Passos do Concelho de Oliveira do Bairro. Está representada em Madrid na Atual Arte Contemporânea. Como teve acesso a essa representação, Lara? Bem, eu de vez em quando faço um trabalhinho de casa e vou a feiras, vou a Arco, vou às feiras que me são possíveis, não é? Vou a Arco, aqui em Lisboa também há uma na FIL, e portanto vou recolhendo dados sobre galerias e depois estabeleço um contacto. E portanto
E essa galeria aceitou representar-me, pronto, ter no acervo. Um trabalho seu. Exatamente, tem. Foi a partir daí. Sei que lhe é particularmente grato para si a paixão pelo mosaico, onde tem intervenções neste domínio em arte pública. Quer evocar essa sua paixão e onde tem intervenções, Lara? Olha, essa paixão surgiu portanto, na Arca, em Coimbra, em que eu tinha uma disciplina que era o mosaico. E eu achei aquilo fabuloso. Uma técnica tão antiga, tão ancestral, que remonta aos romanos, etc. Exatamente. Que faziam os murais, Calçadas. as calçadas, tudo. E ao mesmo tempo comecei a pensar como é que é possível a pessoa, lá está, com o bordado de igual forma, aquela paciência, aquela delicadeza, aquele que é necessário, porque são pequenas Rendilhados, não é? Exatamente, pequenas tecelas que formam, portanto, muros, chão, etc. Chamou-lhe tecelas, não é? Tecelas, cada pecinha é uma tecela. No fundo, cada ladrilhozinho, não é? Exatamente. Sim. E, portanto, essa paixão surgiu quando andava a tirar a licenciatura em Coimbra, na Arca, que tinha então essa tal disciplina, e a partir daí foi surgindo naturalmente. Fiz um estágio profissional numa câmara em Oliveira do Bairro, em que o meu estágio eu sugeri fazerem um mural em mosaico, e portanto a partir daí foi uma rede de contactos que foi surgindo naturalmente. Sim, tenho trabalhos no Porto, em Aveiro. No Porto onde, Lara? É uma moradia particular. É particular. Sim, uma moradia particular. Porque também fui, portanto, divulgando esse trabalho e, portanto, também foram surgindo. Olá, eu penso que esse seu trabalho em mosaico está um pouco ligado, digamos, à obra de Antoni Gaudí, nomeadamente no Parque Güell, em Barcelona, que eu conheço bem, e de certo modo podia ter alguma influência em si, é verdade? Sim, exatamente. Ele utilizava essa técnica, o mosaico artístico, nas suas obras, e é fantástico porque Barcelona, também já tive a oportunidade de conhecer, é fantástico ver aquelas obras, é de ficar realmente fascinado com essas obras. Outra influência no mosaico, para mim, é Eduardo Neri, de certa forma, sim. Aqui a Lara viu o filme que eu fiz outro dia. Exatamente. Foi a última abordagem que eu fiz ao meu amigo Eduardo Neri. Cedo, sim. Completamente. Ele ainda tinha muito para dar, sim. E sabe que eu tinha lá em casa o contacto para lhe ligar para o ver a pintar, que ele dispôs-se a isso. Infelizmente já não fui a tempo. Sério? É verdade. Curiosamente, essa sua paixão pelo Gaudí, o Antoni Gaudí, eu estive agora há um mês no Peru, que é uma coisa verdadeiramente maravilhosa. Foi dos passeios, digamos, transatlânticos mais espetaculares que eu fiz na minha vida. Só há o problema da falta de ar, quer na cidade de Cusco, quer em Puno, porque fica quase a 4.000 metros de altura, e eu sofri imenso com a respiração. Mas em Lima, a capital, há o Jardim do Amor, que é feito pelo maior escultor, provavelmente, do Peru, que é o Vítor Delfim, onde todo aquele jardim é revestido, os muros, a mosaicos, a ladrilhos, por influência exatamente do Antoni Gaudí. Aliás, quando se está lá nesse Jardim do Amor, é a mesma coisa que está no Parque Güell, em Barcelona. Sim. Portanto, não é só a Lara que... Não, há vários artistas a nível mundial até. Exatamente. Há no Brasil imenso também. No Brasil, pois olha, eu estive lá no ano passado, mas não me lembro de ver, no Rio e depois em Minas Gerais, para onde nós fomos. Lara, fale-me, por favor, dessa aventura, ainda estudante, de vender pintura por encomenda. Olha, foi um irmão de uma amiga minha que me fez um desafio, que me propôs um desafio que era pintar, que ele era fascinado por Picasso,
ainda estava eu a estudar em Coimbra, que queria que eu fizesse cerca, já não me lembro se foram 12, 13 obras de Picasso. Pronto, aceitei com todo o gosto. Foi um desenvolvimento de um trabalho em que fiz 13 cópias de obras com tamanhos diversificados, desde 2 metros por 1 metro, coisas monumentais. Do período azul ou cor-de-rosa? De tudo. De tudo. Tudo um pouco, sim. Toda a fase. E, portanto, aprendi muito a pintar Picasso, sim. Aprendi muito a técnica do óleo. Foi tudo a óleo. Foi bastante... Foi gratificante, exatamente, claro que sim. Foi. Olá, Roseiro, entre a pintura e o mosaico artístico, onde se sente melhor artista? Um artista plástico, como eu não lhe sei responder. Eu acho que são todos os nossos filhos, digamos. Portanto, todas as áreas, desde a instalação, que eu também tenho alguns trabalhos em instalação, a mosaico, a pintura, tudo no seu devido espaço, mas tudo é importante, não tenho nenhuma preferência, digamos. Portanto, são campos que explorar com à vontade. Exatamente, uns acabam por ser a contaminação uns dos outros. Dos outros, claro que sim. Acabam por fluir naturalmente, não há uma separação. Lara, eu penso que o mosaico é uma técnica, uma arte ainda pouco explorada em Portugal, não é? É pouco explorada em Portugal. Isto também porquê? Porque tem custos acrescidos, porque é uma técnica que demora muito tempo. E, portanto, não sei se é por isso, se é pela sensibilidade ou a falta dela. Portanto, de algumas pessoas, não sei. Mas o que é certo é que, por exemplo, quando eu faço uma feira ou para divulgar um mosaico, o que é facto é que as pessoas realmente gostam, veem e gostam. Mas realmente é uma técnica que, como é muito demorada, se calhar o orçamento pesa um bocadinho e talvez seja por isso que não seja mais explorado. E onde manda fazer as tecelas, aqueles ladrilhozinhos? São feitos aonde? Aquilo não mando fazer. Eu compro os azulejos, as cores que eu quero, e depois aquilo é partido com um turquês e com um martelo e eu vou montando o puzzle, digamos, embora as peças do puzzle são aquelas, e aquelas eu vou moldando à medida que vou precisando, com o martelo e com o turquês. Mas tem por trás um desenho prévio. Exatamente. Desenho primeiro, no muro ou no painel, na parede. Desenho primeiro e depois vou preenchendo os espaços. Lara, por falar nisso, qual é a importância do desenho na sua obra plástica? O desenho é a estrutura, não é? O desenho é a estrutura para a qual eu depois vou desenvolver o meu trabalho através de camadas. Agora falando na pintura, de tecidos, de texturas, de tinta. Portanto, o desenho para mim é a estrutura, é a base, é o suporte. Como é que a Lara define a sua paleta de cores? É muito vasta. É muito vasta. Já vi. Vai desde o branco ao preto, ao vermelho, ao cor-de-rosa, ao azul. É todas as cores. Mas cada cor, digamos, no puzzle da sua pintura, chamemos-lhe assim, tem uma cor pré-definida ou é arbitrária? Eu antes de partir para a pintura, faço então o tal desenho, a tal estrutura. Dou uma aguada de cores e depois a partir daí desenho e depois a partir daí tudo nasce. Eu não faço... Portanto, o que eu faço, o projeto anterior que eu faço é só o desenho e a estrutura. A cor vem à medida que eu vou desenvolvendo do trabalho. A cor vai surgindo, não é? Exatamente. Para a elaboração de uma tela, a Lara faz croquis prévio, desenha na tela? Sim. Primeiro desenho em papel, um pequeno esboço. Faz um pequeno croquis, digamos assim. Exatamente.
E depois passo para a tela, sim. Tenho um papel e vou desenvolvendo. Aliás, isto é um croquis, não é? Exatamente, este é. Portanto, como este exemplo que eu estou agora a filmar, daqui depois passa para a tela, é, Lara? Exatamente, este aqui até foi para um pano, não para uma tela. Portanto, este é o desenho. E este. Esses são os pequenos desenhos que eu faço apropriações de revistas, de livros, e é a partir daí que eu desenvolvo o meu trabalho. Servem de base de trabalho, não é? Exatamente, de fotografias, de revistas. Isto já falamos. Quando fez o favor de me buscar à Gar do Oriente, ali à beira do Aqui, e eu vinha-lhe a contar que ao ver a sua pintura, que considero magnífica, quão singular, fazem-me lembrar figuras robotizadas pela articulação e conjugação de múltiplas cores, surgindo peças que se interligam. A Lara vinha-me dizer que nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Embora eu, até o ano 2000, só desenvolvi o trabalho figurativo a partir do ano 2006. E quando, porque até 2006 andei mais desenvolvida no mosaico e noutro tipo de pintura mais abstrata. Em 2006 resolvi dedicar-me mais à pintura e comecei a pesquisar e a investigar e eu, por que não o figurativo? E entretanto vi umas fotografias, umas imagens de um bailado, mesmo de um livro de Matisse, que ele também retratava, portanto, a mulher em movimento, e achei aquilo interessantíssimo. E foi a partir daí que desenvolvi. Tudo com uma evolução, de início eram tudo como no mosaico, pequenas, tudo muito dividido, não é? Os membros tudo muito dividido, até que cheguei a esta linguagem em que já aparece a figura quase como, digamos, fotografia. Foi tudo uma evolução. Interessante. Olá, eu penso que é em Aveiro que estão a maioria dos seus painéis em mosaico. Sim, é no distrito de Aveiro, sim, que são a maior parte. Exatamente. Aliás, não fosse Aveiro uma cidade de arte nova. Arte nova, exatamente. Curiosamente, na cidade de Aveiro, tenho apenas um mural numa moradia. Público ainda não tenho. Ainda não tem arte pública, digamos. Pública, digamos. Qual é o papel da família no facto de ser hoje uma artista plástica, Lara? Há bocado evocou-me as tralhas, entre aspas, que a sua avó lhe deixou. A parafernália. Exatamente. É tudo importante porque a minha mãe conta que quando eu era pequena era um pouco apática em relação ao que as crianças da minha idade faziam, que era o quê? Ver televisão, etc, etc. A minha mãe conta que eu virava-me de costas para a televisão e rabiscava lá umas coisas com os lápis, que não sei o quê. Pronto. O ser artista é assim um bocadinho entre o estímulo e o ser inato. E o inato, o nascer connosco. E portanto, os meus pais sempre me estimularam e sempre me levaram a ir ver coisas, a ver museus, coisa que não é muito habitual, às vezes, nas famílias. É verdade. Incutir isso nas crianças e, portanto, surgiu naturalmente esse estímulo do pintar, da sensibilidade, pela criatividade. Oh, Lara, e para quando um mosaico numa estação de metro? Pois, boa pergunta. Gostava muito, mas não sei quando é que isso será possível. Já enviei currículo, mas... Para a Câmara de Lisboa? Para o metro mesmo. Para o metro mesmo? Mas, não sei. Não me cabe a mim. Era um gosto para mim saber um dia que numa estação qualquer tivesse lá um painel seu. Obrigada. Portanto, podemos dizer que a família foi decisiva para si. Exatamente, foi. Mas há a tradição de família nas artes plásticas. Falou-me que a sua avó era modista, portanto era uma artista? A minha avó era modista, a minha mãe só não foi professora de artes porque naquela altura
A minha avó que era, digamos, firme e deu uma educação rígida, portanto não fez com que a minha mãe enverdasse por esse caminho, infelizmente, mas o meu tio também pintava, portanto pode-se dizer que também, além de inato, é o hereditário. Já havia um fermento aí. Sim, a genética, exatamente. Lara, que importância tem a casa como núcleo central para si? Portanto, o meu trabalho é todo desenvolvido, isto na área da pintura. É desenvolvido em que a casa é a premissa de tudo o que desenvolve o meu trabalho, ou seja, os estados de alma, a perseverança, a mulher estar ligada ao espaço interior, ao espaço doméstico, e é aí que tudo se vai desenredar, portanto, o meu trabalho. E tem, eu evoco muitas vezes Penélope, da mitologia da Odisseia, Exatamente. em que Estava a fazer a manta, não é? exatamente, a mortalha, tece e destece, aquela fidelidade ao marido, aquela virtuosidade, aquela paciência, aquela tenacidade, evoco muitas vezes, sim. Sim, só paciência de mulher mesmo. Não Sim, e só. também não é exclusiva. Sim. Eu penso que, ao observar as suas telas, que escolheu a mulher afetiva, sentimental, como centro do seu universo plástico. É certo esta leitura? Exato. Sim, sim. Também é o mundo que eu conheço melhor, não é? É o mundo que eu mais lido. E, portanto, eu gosto muito de trabalhar em silêncio. E, portanto, aprendi a trabalhar em silêncio. Tudo se desenvolve com este mundo interior, não é? Que é meu, que é próprio. E, portanto, a partir daí materializo também aquilo que mais me interessa, que está mais à minha volta, aquilo que convivo mais, aquilo que mais me preocupa. No fundo é o mundo que exalta nas telas, não é? Exatamente. Olá, Roseiro, e a figura masculina não aparece nas suas telas? A figura masculina aparece esporadicamente, sim, aparece esporadicamente. E eu penso que a utilização de cores vivas tem o propósito de realçar a mulher cosmopolita, jovem e moderna. É mesmo assim, Lara? Sim, sim. Eu quando pinto, não retrato só a mulher cosmopolita, não. É tudo o que está à sua volta, o que a envolve. E, portanto, não só da cidade, como a ruralidade, tudo isso, sim. Emancipação. Posso? Ó mulher, como és fraca e como és forte, como sabes ser doce e desgraçada, como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se estorce amargurada. Quantas morrem saudosas de uma imagem adorada que amaram doidamente. Quantas e quantas almas enudecem, enquanto a boca ri alegremente. Quanta paixão e amor às vezes têm, sem nunca o confessarem a ninguém. Doces almas de dor e sofrimento. Paixão que faria a felicidade de um rei. Amor de sonho e de saudade, que se esvai e que foge no lamento. É muito bonito esse